Quando o presidente da República convoca, às pressas e fora da agenda, o topo do Estado para uma reunião fechada, não é governança, é sinal de crise. E antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos analisar o que aconteceu nos bastidores do poder. Temos em mãos informações sobre uma reunião de emergência convocada pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. O assunto oficial seria o combate ao crime organizado. Mas a lista de presentes e o momento em que isso ocorreu contam uma história bem diferente, né? Exatamente. Nossa missão aqui é desvendar o que essa reunião realmente significa. Por que juntar na mesma sala o Judiciário, o Executivo, o Banco Central e a Polícia Federal por um caso único, o escândalo do Banco Master? A ideia é conectar os pontos para entender os riscos institucionais e, claro, os econômicos que estão envolvidos nisso tudo. Então vamos começar pela anatomia dessa reunião, porque ela por si só já é a notícia. Foi convocada às pressas, fora da agenda, e só foi incluída discretamente depois. Isso já mostra um caráter de urgência, de sigilo, né? Mas a lista de convidados é que transforma a situação em algo, assim, extraordinário. Certo. Vamos detalhar essa lista. Temos o presidente Lula, claro, e junto com ele, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que já acende um primeiro alerta. Sim. Aí temos o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E ainda ministros da área econômica, como Fernando Haddad, e o novo ministro da Justiça, Wellington Lima. E a peça que, para mim, é a mais reveladora. O secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira. Exato. O que é fascinante, ao mesmo tempo um pouco assustador nessa composição, é que em democracias estáveis, essa mistura de papéis é impensável, sabe? Não é comum, né? Não é. Não se trata de um conselho de Estado formal para debater uma ameaça à nação. Parece muito mais um gabinete de crise para tratar de um problema bem específico. Exato. E vale a pena aprofundar um pouco o porquê disso ser um problema. Cada uma dessas instituições tem uma função que exige independência. Claro, o Judiciário julga, o Ministério Público acusa, a PF investiga, o Banco Central regula o sistema financeiro de forma técnica. E o Executivo governa. Quando você coloca todo mundo na mesma sala para discutir um caso que está sob investigação, as fronteiras entre esses papéis ficam perigosamente turvas. O problema não é só a foto, sabe? A foto dos três poderes juntos. É que essa reunião cria um canal de comunicação informal que contorna os processos legais. Certo. A partir daí, uma decisão que deveria ser puramente técnica lá do Banco Central ou uma investigação da PF pode ser influenciada por uma preocupação política do Planalto. Ou pela visão de um ministro do Supremo que, no futuro, pode vir a julgar aquele mesmo caso. Exatamente. É assim que a independência das instituições começa a morrer. Não com decreto, mas com um cafezinho a portas fechadas. Mas um defensor do governo poderia argumentar que o presidente tem que se antecipar a uma crise, né? Chamar os chefes dos poderes não seria uma atitude de estadista. Seria, veja bem, se o tema fosse uma ameaça externa, um colapso econômico geral. Mas as fontes indicam que o gatilho foi a investigação de um banco privado. Entendi. A ação correta seria garantir que a PF, o BC e o MP tivessem total autonomia. Juntá-los numa sala sugere coordenação. E aí a pergunta que fica é: estavam ali para coordenar o combate a um crime ou para alinhar uma defesa? Essa composição da sala é o X da questão. E para entender por que essas pessoas estavam ali, a gente precisa olhar para o epicentro desse terremoto, o caso do Banco Master. Isso. Porque o caso do Banco Master é muito mais do que um simples problema de gestão. O estopim foi a decisão do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial do banco. E é importante entender o que isso significa na prática, né? Sim. Significa que o Banco Central intervém, afasta os diretores e assume o controle total. E ao fazer isso, o BC e a Polícia Federal ganham acesso irrestrito a tudo. Servidores, e-mails, mensagens, contratos, é literalmente abrir uma caixa preta. E o que as investigações preliminares estão mostrando é uma teia de suspeitas que vai de fraudes contábeis a algo muito mais grave.
a possível lavagem de dinheiro do crime organizado. Do PCC, especificamente. Isso mesmo. E não estamos falando de algo simples, tipo uma conta suspeita. A suspeita é de que o banco poderia ser parte de um esquema sofisticado para esquentar dinheiro do crime. E com a liquidação, o BC consegue seguir esse rastro. Exato. E é por isso que o grande temor em Brasília é uma possível delação premiada do dono do banco, Daniel Vorcaro. Uma delação dele poderia implicar figuras muito poderosas. E é aqui que o terreno fica ainda mais pantanoso, com os conflitos de interesse que chegam ao topo do judiciário. A presença do ministro Alexandre de Moraes naquela reunião é muito problemática. Extremamente. As fontes apontam que a esposa dele tinha um contrato milionário de 9 milhões de reais com empresas ligadas ao grupo que controla o Banco Master. E quando a gente fala em conflito de interesses, não é uma questão de opinião, né? De forma alguma. É uma obrigação legal. O Código de Processo Civil é claro. Um juiz deve se declarar impedido ou suspeito se algo pode comprometer sua imparcialidade. A presença dele ali, discutindo o caso nos bastidores, contamina qualquer decisão futura que ele venha tomar. Com certeza. A defesa do banco poderia, com toda razão, argumentar que o tribunal já estava operando contra eles fora dos autos. E o problema não se limita a um ministro. O Dias Toffoli, embora não esteja na reunião, também é uma figura central nesse contexto. Sim, as fontes descrevem uma conexão bem complexa. O cunhado do dono do banco investiu num fundo e esse mesmo fundo comprou uma participação num resort de luxo que pertence a primos do ministro Toffoli. É uma triangulação que por si só já acende todos os alertas. Conecta o círculo familiar e financeiro do investigado ao do julgador. E, de fato, Toffoli chegou a emitir uma decisão que travava o acesso aos documentos da liquidação. Depois ele recuou, mas o ato já mostra uma proximidade preocupante, né? É uma teia que mistura interesses privados e funções públicas. A percepção que fica é que as instituições podem estar operando para proteger os seus. E isso nos leva de volta àquela sala de reunião. Exato. Se o assunto era tão técnico, tão investigativo, o que o chefe de propaganda do governo estava fazendo lá? Essa é a pergunta de R$1 milhão. A presença do Sidônio Palmeira, o secretário de comunicação, talvez seja o que denuncia a real natureza do encontro. Porque ele não participa de reuniões de estratégia investigativa? Certo. Claro que não. Ele não analisa provas, não define os próximos passos de uma operação. O papel dele é outro. O papel dele é gerenciar a narrativa, é controlar o dano. É isso. É alinhar versões e definir a história que será contada para a imprensa. É sobre enquadramento. É definir se isso vai ser visto como um governo forte combatendo o crime ou um governo acuado tentando abafar um escândalo. Então a reunião se transforma num comitê de contenção de danos. Perfeitamente. E a declaração que o ministro da Justiça, Wellington Silva, deu depois, reforça essa percepção. Ele negou que o Banco Master era o tema, falou genericamente em combate ao crime organizado. Uma fala protocolar, quase ensaiada. Parece que foi criada justamente para ofuscar o motivo real do encontro. Existe uma diferença fundamental entre combater o crime e gerir uma crise, sabe? O combate ao crime exige transparência, autonomia. A gestão de crise muitas vezes busca o controle da informação, o abafamento. Exatamente, e a composição daquela mesa no Planalto se assemelha muito mais a um comitê de crise do que a uma força-tarefa de investigação. E todo esse escândalo não fica restrito a Brasília, né? Ele transborda e vira um evento econômico com consequências muito reais. É um ponto crucial. O capital internacional, os grandes investidores, estão observando tudo isso. E o que eles veem é um país de altíssimo risco. O dinheiro busca previsibilidade, não é isso? Exato. O investidor consegue lidar com recessão, com inflação alta, porque isso são ciclos econômicos, dá para precificar o risco. O que ele não consegue precificar é a instabilidade jurídica. Pode explicar melhor por que a instabilidade jurídica é pior que uma recessão nesse caso? Porque a recessão passa. A falta de segurança jurídica mata o investimento na raiz. A imagem que essa reunião passa por um fundo em Nova York é de um sistema que se fecha para se proteger. Onde as regras do jogo podem mudar a qualquer momento. Isso. A mensagem é: o Brasil não é um ambiente onde a lei é igual para todos. E se a lei não é igual para todos, o meu investimento não está seguro. E as fontes que a gente analisou já apontam para isso, né?
agências nos Estados Unidos emitindo alertas de risco. Sim. E quando isso acontece, o dinheiro foge. O custo do crédito para o país aumenta, o dólar sobe. E isso, claro, arruína a estratégia da equipe econômica. O plano do governo depende de confiança para atrair capital externo. Esse tipo de episódio destrói essa narrativa. Completamente. E quando o investimento estrangeiro some, o governo precisa buscar recursos internamente. E isso, na prática, quase sempre se traduz em Mais impostos. mais impostos. A conta é transferida para o setor produtivo, para a sociedade. No fim das contas, quem paga por essa instabilidade não é quem estava naquela sala. Quem paga é quem trabalha, quem empreende, quem produz no país. Perfeito. A instabilidade institucional é um imposto invisível, mas brutal sobre toda a sociedade. Então, o que essa análise nos mostra? Primeiro, o caráter gravíssimo e totalmente atípico de uma reunião que mistura todos os poderes para tratar de um único escândalo. Segundo, os riscos evidentes que essa proximidade perigosa representa para a independência das instituições e para a separação dos poderes, que é a base de qualquer democracia. E, por fim, o impacto devastador que a percepção de instabilidade tem na economia real e na imagem internacional do Brasil. O recado é de imprevisibilidade. Como foi dito no início, quando o sistema se reúne às pressas para se proteger, quem paga o preço é a democracia. E a grande questão que fica não é só quem será punido no caso do Banco Master. A questão mais profunda é o que essa mancha na reputação das instituições brasileiras vai custar para o futuro do país. Um custo que pode levar décadas para ser reparado. E agora eu quero saber de você. Essa reunião de emergência no Planalto foi uma ação legítima do Estado ou um sinal claro de autoproteção institucional diante do escândalo do Banco Master? Deixe a sua opinião nos comentários.